Fala, moçada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, mais um dia aí, né? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa disciplina, tá? Patologia geral, comigo, tá? Professor Ederson Witz, tá? E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema novo, tá? Eu não sei se eu vou conseguir finalizar ele nessa primeira parte, né? Que eu vou dividir o vídeo em duas partes, mas vou tentar falar sobre a trombose, tá bom? Caso eu consiga finalizar a trombose, eu vou dar sequência falando do próximo tema que vai ser a embolia, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, vamos contextualizar, né, um pouco sobre esse tema que é importante, pessoal. E o profissional da saúde, não só enfermeiro, mas farmacêutico, né, educador físico, né, um químico, nutricionista, um fisioterapeuta, né, e outras demais áreas aí, né, da saúde, é muito importante, pessoal, que nós sabemos, né, identificar quais são os fatores que acontecem, né, para que ocorra essa condição que nós chamamos aí de trombose, tá? Então, em primeiro momento eu queria falar um pouco sobre a etimologia, tá? Então, se nós pegarmos, pessoal, a palavra trombose, tá? A sua origem etimológica nós podemos tanto encontrar no grego quanto no latim, tá? Do grego vem de trombos, né? Em vez de ter o T e o RU ali, ele vem ter um H no meio. Então, trombos significa coágulo, tá ok? E do latim vem de coagulare, tá? Então, a palavra trombose, ela tanto pode ter derivação do grego, como eu disse para vocês, né? Trombos, que significa coágulo, né? E pode ter definição também vindo, né, de uma raiz latina, né, que é a palavra coagulare, tá ok? Tanto trombo, né, quanto coágulo, pessoal, são situações muito semelhantes, tá? Porém, a base etimológica, né, dessa doença, né, dessa alteração patológica, ela é bem semelhante, porém, pessoal, não é a mesma coisa, tá bom? Então, é claro que quando surgiu essas derivações, né, essas nomenclaturas, né, os profissionais naquela época, né, eles não tinham não faziam essa distinção, tá? Então, a trombose, perdão, o trombo e o coágulo, eles eram associados como a mesma coisa, tá? É uma coisa bem semelhante, porém existem algumas diferenças e é isso que eu queria tratar para que vocês pudessem também, pessoal, ter condições de diferenciar o que é um e o que é outro aí, tá bom? Então, a palavra trombose, né? Deixa eu pegar minha caneta mágica aqui, né? Então, a palavra trombose vem de trombo, né? Opa! Trombo mais ose, tá? Essa palavra trombo, como eu disse para vocês, do grego significa coágulo. Então seria um coágulo. Oh, caçamba, né? Coágulo. Que porcaria de letra, né? Coágulo, tá? E a palavra ose, pessoal, significa, né, estado. Eu não sei nem porque eu comecei a tentar escrever, né? Já vou parar por aqui, né? Estado de. Esse termo ose, pessoal, ele é muito associado também à palavra condição anormal, tá? Então, estado de coágulo, né, que seria ao pé da letra, seria isso aí, né? Um estado de coágulo ou uma condição anormal que se forma coágulo. Então, a base etimológica, pessoal, refere-se a isso aí, tá? O termo coagulare, que é do latim que eu disse para vocês, se vocês pegarem e for pesquisar em uma literatura aí, ou até mesmo na internet, a questão etimológica da palavra coagulare significa coalhar. Então, em outras palavras, né, coalhar, o sangue, ele acaba coalhando, tá ok? Então, essa condição é chamada de trombose, tá ok? Então, nós já entendemos um pouco sobre a origem etimológica, que deriva tanto do grego quanto do latim, e
naquela época, como eu disse para vocês, se associava à mesma coisa e graças ao estudo de microscopia eletrônica, microscopia óptica, né, nós conseguimos identificar que existem sim diferença, né, tanto no aspectos macroscópicos, como também no aspectos microscópicos. Tá? Então, dentro dessa aula, eu vou tentar falar com vocês um pouco mais sobre essas condições. Tá? Pessoal, se nós fôssemos conceituar ou definir o que é trombose, nós poderíamos simplificar falando que é uma solidificação do sangue, ok? Na realidade, pessoal, essa condição de trombos, né, ou seja, a formação de trombos, tá? Nada mais é que a formação de uma massa. Então, essa condição de trombose seria uma forma em que o sangue, que nós sabemos é líquido, né? Ele acaba se tornando sólido. Ele cria, né, um aspecto gelatinoso. Então, ele forma uma massa gelatinosa, né? Ou seja, como se fosse uma pasta, né? E essa condição de transformação da situação líquida do sangue para a situação sólida é chamada de trombose. Então, como eu coloquei uma definição bem chula aí, né? Na verdade, chula não, bem simplificada, seria solidificação do sangue, tá? Esse processo, pessoal, né, que é resultado através de vários mecanismos, né, homeostáticos, né, que acontecem no nosso corpo, em que o sangue ele se torna de líquido para sólido, é chamado de trombose, tá bom? Agora, pessoal, como eu disse para vocês, né, acabei de definir o que é trombose, né? Então, é a solidificação do sangue, né, em que o sangue é líquido e ele acaba tendo uma alteração, né, ou seja, uma modificação desses aspectos, né, desse mecanismo homeostático, em que ele vira uma substância sólida, ok? Agora, pessoal, aqui eu queria distinguir com vocês lá no final, inclusive, tem as questões, né? Sempre eu coloco no final das aulas questões, e uma delas é a distinção de trombo para coágulo, né? Então, nesse momento eu queria explicar aquela questão que vocês vão precisar responder ao final, tá ok? Então, pessoal, o que seria um trombo? Tá? Se trombose é uma condição anormal ou um estado de formação de coágulo, né? O que é um trombo, pessoal? Trombo é uma massa, tá? Essa massa é uma massa sólida no sangue, tá? Que é causada pela coagulação. Então, trombo é uma massa, tá? Formada, ok? Que seria representado por essa imagem aqui, ó. É uma massa, como eu disse para vocês, sólida, né? Essa massa sólida vai ser formada por quê, pessoal? Formada por células, tá ok? Por células vermelhas, né? Glóbulos vermelhos, a gente chama de hemácia, eritrócito, que é a mesma coisa, né? E também por outras partículas proteicas, tá, pessoal? Que nós vamos ver aí através, como por exemplo, esse aglomerado aqui de fibrinas, tá? Então, nós vamos falar um pouco mais detalhado sobre esse aspecto desse trombo. Mas, nesse momento, eu queria conceitualizar, tá? Então, o trombo é essa massa sólida, né, no sangue que é causada pela coagulação. Então, isso é um trombo, uma massa sólida, né, que está ali no sangue e é causado por essa coagulação. Então, se eu tenho uma trombose, eu vou ter uma condição em que eu formo trombos, ok? Só que uma forma anormal. Por que anormal? Porque nós formamos trombos, sim, de forma normal, né? Eu vou comentar um pouco mais sobre isso também, tá? E quando eu formo trombos, né, ou seja, essas substâncias sólidas, essa massa sólida, através de células, né, e outras proteínas, essa massa sólida, que é formada a partir da coagulação, é chamado de trombo, ok? Embora, pessoal, esse termo, trombo, é um termo mais apropriado que nós estamos falando aqui, mas existe também o termo que nós usamos muitas das vezes como sinônimo, tá? Então a gente podia até falar em sinonímia aqui, né? O termo, né, coágulo, tá? Então lembra que coagulare do latim significa coalhar. Então, assim como se observava e utilizava desde antigamente o leite, em que você coalhava o leite, né, e fazia o uso desse leite, dessa estrutura que era líquida agora sólida, né, para fazer o queijo, por exemplo, e
componentes, né, derivados do leite, também o nosso sangue também poderia se tornar sólido. Pessoal, quem nunca viu um indivíduo acidentado em que você olha lá o indivíduo caído com hemorragia, né? Vamos colocar uma pessoa em óbito e você não observou que existia ali a presença, né? A presença dessa condição, né? A presença ali de uma massa no sangue parecendo uma pasta, né? Que a gente fala que o sangue coagulou, não é isso? Então, um coágulo sanguíneo, tá? Então, esse termo, pessoal, coágulo, tá? É uma condição eficiente que o nosso corpo criou para poder prevenir a perca de sangue, tá? Ok? Porém, pessoal, na verdade, esse ato de coagulação, né? É uma forma que o corpo define para poder nos prevenir. Porém, pessoal, quando esse aspecto de coagular, ou seja, de coalhar o sangue, de fazer o sangue ficar sólido, né? Ele pode causar problemas para nós aí, tá ok? Então, nessa condição, nós temos que o coágulo, ele é uma massa também sólida, tá? Muito semelhante ao sangue, tá ok? Porém, o coágulo, pessoal, ele tende a aparecer, tá? Mais em situações pós-mortem, tá? Então, ele aparece principalmente após a situação em que o indivíduo ele acaba falecendo, né? E esse indivíduo, ao falecer, dentro lá dos vasos sanguíneos dele, começa a formar uma condição, né? Que nós chamamos aí de uma condição anormal, né, em que o indivíduo vai começar aquele sangue a se coagular, tá? Então, essa questão de um coágulo, como eu disse para você, ela muito, pessoal, se assemelha ao trombo, tá? Porém, como eu disse para vocês, tá? Essa situação, se nós formos avaliar, né, um coágulo e um trombo, né, de uma forma mais como que eu vou falar, mais próximas, ou seja, usando uma microscopia, nós vamos ver, pessoal, que essa condição, né, de formação do coágulo, como eu disse para vocês, ela vai ter mais esse aspecto, né, após a morte, tá? É claro, pessoal, que eu não posso aqui afirmar para vocês que o coágulo só se forma na condição após a morte. Não, tá? Em situações, por exemplo, que o indivíduo ele tenha uma hemorragia, né, um trauma, imagina que ele levou uma pancada, e após essa pancada, né, ele teve ruptura de vasos, e o corpo, ele pode sim, através, por exemplo, de um hematoma, né, formar coágulos, tá? Professor, mas espera aí, se os dois é parecido, né, como o senhor disse, é uma condição mais comum, né, de acontecer no mecanismo para nos prevenir. Só que o outro acontece principalmente na situação pós-morte, tá? Aqui, pessoal, nós podemos abrir um parêntese, né, e falar para vocês que o trombo, ele é uma condição mais usual em caso de ruptura dos vasos. Então, quando, por exemplo, você tem um vaso e você causa uma ruptura, né? Essa ruptura que eu falo é uma lesão ali no endotélio, né? E você extravasa o sangue, né? Você extravasa o sangue para fora do vaso. Essa condição pode, né? E o corpo normalmente ele vai ativar uma via, né? Que é uma cascata chamada cascata de coagulação, tá? E essa cascata de coagulação, ela vai desencadear um processo de formação de um tampão, tá? Esse tampão, qual que é o objetivo dele? Evitar que você perca sangue. E dessa forma, o nosso corpo ele vai tampar, né? Ou seja, ele vai obstruir aquele vaso lesionado. E essa condição de obstrução desse vaso lesionado vai resultar, né, uma inibição dessa perca de sangue. Então, nós vamos ter aí um processo de formação de trombo. Aí você fala, mas peraí, a cascata de coagulação, nesse caso, foi utilizada para formar um trombo ou um coágulo? Tá? Nesse exemplo que eu dei,
foi para formar um trombo. Ah, mas diferença muito parecida. Pessoal, basicamente, tá? Nós podemos falar que o trombo, ele é uma substância fixa, aderente, tá? O trombo, pessoal, o trombo vai ser uma situação em que ele vai aparecer fixado à parede do vaso, tá? Então, no trombo, nós vamos ter uma massa aderida à parede do vaso, tá ok? Essa massa, que eu vou falar depois, que existem vários tipos, né? Na verdade, 3 tipos de trombos principais aqui, né? Essa massa, ela vai ficar aderida, né? É uma massa, pessoal, que vai se ligar nessa parede de vaso, que aqui inclui artéria, veias, etc, né? E já o coágulo, pessoal, aqui é uma massa, não é? O coágulo também é uma massa, só que o coágulo, ele é uma massa mais mole, pessoal. O trombo é uma massa mais sólida, tá? E outra coisa, o coágulo, pessoal, ele não tem essa aderência. Então, ele fica, né? Ele não tem essa fixação como tem o trombo. Ele fica, né, livre, né? Ok? Ele pode sim estar escorado, pessoal, encostado, mas ele não está aderido, ele não está grudado. Diferente aí, nós temos o trombo, que vai estar aderido, vai estar grudado ali, tá? Se a gente olhar a coloração, o coágulo, ele tem uma coloração mais brilhante, tá, pessoal? Ele é mais elástico, ele é mais mole. Já o coágulo, né? O trombo, ele já é uma massa mais sólida, uma massa mais resistente, mais dura, tá? E ele vai ficar aderido na parede dos vasos, tá bom? Então essa é uma diferenciação entre trombo e coágulo. Como eu disse para vocês, pessoal, o objetivo nosso não é olhar para os dois e falar isso é trombo, isso é coágulo. Não, tá? O objetivo é vocês entenderem que existem sim diferença entre os dois. Porém, nós utilizamos na maioria das vezes a coágulo e trombo como a mesma coisa, mas aqui, né, eu estou diferenciando para que vocês entendam que existe sim diferença tanto microscópica quanto macroscópica dos dois, tá bom? Beleza? Quais os tipos, pessoal, tá? Quais os tipos de trombose, tá? A trombose, pessoal, ela pode ser dos tipos arterial, venosa e cardíaca. Então, pessoal, a trombose do tipo arterial é aquela trombose que vai acontecer que esse trombo, ou seja, essa massa solidificada, né, ela vai se prender na parede, né, das artérias, tá ok? Já na trombose venosa, essa massa sólida, né, formada a partir da coagulação, ela vai se prender, né, nas veias, tá bom? E a trombose cardíaca é aquela que vai acontecer, pessoal, nas regiões do coração, tanto na parte, né, do endocárdio, que é a camada interna, quanto nas partes subendocárdicas, ou seja, abaixo do endocárdio, tá ok? Se nós, pessoal, fôssemos verificar, por exemplo, aqui, ó, para me mostrar para vocês, né, aqui, por exemplo, eu tenho em vermelho as artérias, em azul eu tenho as veias, tá? Então, aonde vocês visualizam aqui, qualquer lugar, pessoal, pode acontecer as tromboses, tá? Agora, professor, qual que é o local mais comum, tá? Qual que é o local mais comum de nós termos aí a trombose, tá? É mais comum em azul, ou seja, nas veias. Porém, como eu disse, pode acontecer também nas estruturas vermelhas aqui, que são as artérias, tá? O interessante, pessoal, é que se, por exemplo, né, o indivíduo ele apresentar uma trombose, ou seja, a formação de uma massa sólida, aqui nessa região vermelha do cérebro, o cara vai ter um acidente vascular encefálico isquêmico. Então, a formação do trombo, dependendo de onde ele acometer, nós vamos ter um tipo, né, de processo patológico diferente, tá? Então, isso pode resultar em vários tipos aí, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar, às vezes eu uso esse programa e ele não, o aluno acaba não visualizando, né? O que eu estou olhando aqui, tá? Mas aí vocês me mandem mensagem, pessoal. Tá bom? Então, outra coisa que eu queria comentar com vocês, que, como eu disse, pessoal, os mais comuns são nas veias, tá bom? E outras situações, né? Nas artérias é muito comum
a trombose aparecer a partir de aneurisma, tá? Que é aquela dilatação nas artérias, tá? Professor, por que é mais comum surgir nas veias? Porque as veias, pessoal, elas possuem válvulas, tá? Então, as veias possuem válvulas, e essas válvulas, elas estão aqui para poder ajudar, né, a circulação no quesito retorno venoso. Então, quando o sangue está subindo no azul aqui, ó, o sangue está subindo, né? Aí, como ele está subindo e a força, a velocidade que o sangue está subindo é uma velocidade lenta, né? Esse sangue tende a voltar. E quando ele volta, são as veias que vão estar inseridas aqui nessa parede e vai diminuir esse retorno venoso. E isso vai resultar na condição de evitar o refluxo venoso, o retorno venoso, tá? Como algumas pessoas, por má circulação, e eu vou comentar já já, tá, outras condições, o indivíduo ele acaba acumulando sim uma pressão maior nessas válvulas e aí a gente vai alterar o fluxo sanguíneo e lesões no endotélio e a pessoa vai acabar desenvolvendo trombose aqui nas veias, tá bom, pessoal? E outra situação que eu falei para vocês que é comum, né, acontecer, que é no coração, tá bom? Então o coração é um cara que também pode sofrer, né, pode sofrer por essa questão aí de trombose. Como eu disse para vocês, é o mais comum, pessoal, ele aparecer na parte interna, tá? Na parte interna do coração, ou seja, nessa parte onde o sangue passa aqui, tá? Porém, como eu disse, pode também surgir em regiões, né, subendocárdias, né? Ou seja, abaixo do endocárdio aí. Tá bom? Então, já expliquei com relação a isso aí. E eu queria aqui, pessoal, continuar falando. Só lembrando, pessoal, que eu já falei para vocês o que é uma trombose, né? O que é um trombo, né? O que é um coágulo. E eu falei aonde que ele é comum surgir, tá bom? E eu falei para vocês também que esse processo de coagulação, pessoal, que é importante a gente entender aqui também, esse processo de coagulação, né, talvez vocês não ouviram falar ainda, ou já, né, sobre a cascata de coagulação, tá? Então, essa cascata de coagulação é justamente, pessoal, o mecanismo, né, em que, obviamente, forma também trombo e também forma coágulo. Então, a cascata de coagulação não faz somente a formação, né, ou inibição, a formação ou não, né, do coágulo, mas sim também do trombo. Então, qual que vai ser a diferença dos dois? A questão da forma, tá? Se vai estar aderente ou não, se vai ser mais sólido ou vai ser mais elástico, se vai estar, né, grudado na parede do vaso ou não. Então, essas características vai distinguir o que é um trombo, o que é um coágulo. Porém, a cascata trombótica ou cascata de coagulação, ela vai, pessoal, através desse mecanismo que o nosso sistema tem, para que possa, né, evitar, prevenir em caso de, né, por exemplo, uma hemorragia, em caso que você corte o braço. Se não tivesse um sistema responsável por inibir essa coagulação, o que aconteceria, pessoal? Nós iríamos perder todo o nosso sangue, tá? Inclusive, pessoal, se vocês tiverem tempo e interesse, principalmente, vocês pesquisem sobre hemofilias, tá? Existem algumas doenças hemofílicas, tá? Em que o indivíduo ele acaba desenvolvendo, pessoal, uma alteração nesse mecanismo e ele acaba não formando o trombo ou o coágulo, né? E a pessoa acaba, se ela cortar o braço, ela vai acabar perdendo todo o sangue porque ela não tem um mecanismo para prevenção ali, como eu disse para vocês. Outra situação, pessoal, é justamente a condição que nós temos aí, que dependendo da situação, se nós ativarmos essa cascata de coagulação de uma forma errada, né, ela pode causar em nós, pessoal, uma complicação muito séria, tá? Ou seja, ela pode acabar nos matando, tá? Por quê? Se você, por exemplo, alguns animais peçonhentos, como por exemplo uma serpente, você leva, né, você acaba sendo inoculado por um veneno de uma serpente, uma cobra, né? Você pode desencadear no seu corpo uma reação
a esse veneno em que o seu sistema de coagulação fica ativado e você começa a formar um monte de coágulos no seu corpo e você pode acabar morrendo por consequência disso. Outro exemplo, pessoal, existem algumas bactérias que produzem toxinas, né, quando elas estão no nosso organismo. Então ela cai na corrente sanguínea e ela libera toxinas lá. E essas toxinas ativam a cascata de coagulação e o indivíduo acaba tendo um monte de coágulos, um monte de trombos formados no corpo, tá? Inclusive, se vocês tiverem tempo, né, e principalmente interesse, pesquisem o que é coagulação intravascular disseminada, tá? A coagulação intravascular disseminada é um exemplo clássico, pessoal, de formação de muitos trombos em todo o corpo, ou seja, de forma sistêmica, tá? E isso é uma situação que pode, né, e na maioria das vezes, salvo engano, 80% ou mais, desenvolve o óbito. A pessoa acaba morrendo por insuficiência do sistema circulatório. Então, a pessoa vai ter, né, uma condição secundária a isso daí, tá bom? Então, se vocês quiserem dar uma verificada, fique à vontade, tá bom? Só que, pessoal, Deus é grande, né? Deus é maravilhoso, Ele é muito inteligente, é Ele que criou tudo isso aqui. Então, quando o nosso Rei poderoso, Ele nos criou, Ele não só criou um sistema, que é o sistema de coagulação, que é para regular, para formar o coágulo, mas Ele também criou um sistema responsável por regular esse coágulo. Ou seja, nós temos, pessoal, tanto substâncias que vão atuar favorecendo a formação do coágulo, quanto nós vamos ter substâncias que vão inibir, ou seja, vão ter ações contrárias à formação desse coágulo, tá? Então, para que vocês entendam, existe, né, mecanismos de regulação. E nós falamos aí de substâncias, né, ou sistema anticoagulante. Então, nós temos um conjunto de estruturas que são pró-coagulantes, ou seja, favorece a formação de um trombo, de um coágulo, mas nós temos também substâncias anticoagulantes, ou seja, substâncias que inibem, que dificultam, que destroem o coágulo, tá? Então, nós temos esse sistema de regulação, tá? Aqui, pessoal, eu queria comentar com vocês os principais aspectos, tá, desse nosso sistema de coagulação, tá bom? Claro que esse sistema de coagulação, pessoal, ele existe não só no sangue, como eu disse para vocês. Para vocês terem uma ideia, se eu tiver uma lesão, isso acontece lá após a fase embrionária nossa lá, né? Se eu tiver uma lesão em uma célula, o que acontece? Imagina se eu tenho uma célula, né? E eu danifico a parede da membrana celular. O que vai acontecer com o líquido que está dentro? O citoplasma, né? Ele vai sair. Então, a célula, ela consegue, pessoal, fazer com que a partir do momento que você tenha uma lesão, lógico que não pode ser uma lesão tão grande, né? Na membrana plasmática, o corpo consegue ativar através de proteínas intracelulares há uma forma em que o líquido citoplasmático, né, o citoplasma, ele fique gelatinoso, tá? Então, esse sistema de gelatinização é um sistema que não tem somente no sangue, ou seja, se você rompe uma artéria, uma veia ou o próprio coração, você tem um sistema para você evitar que esse sangue saia, tá? De que jeito? Você vai solidificar, você vai tornar, né, uma massa gelatinosa, né, ou seja, uma massa sólida, e essa massa ela vai sendo concentrada, ou seja, acumulada substâncias, solidificando ela, essa massa vai impedir que você perca sangue por aquele ponto de ruptura, tá? É claro, pessoal, se o indivíduo amputa a perna e, né, por exemplo, atinge vasos de grande calibre, né? Se o sistema, através de mecanismos próprios, não desencadear uma resposta exacerbada, ou seja, ativar uma cascata de uma forma muito intensa, o indivíduo ele vai perder sangue e vai morrer, né, de choque hipovolêmico hemorrágico. Então ele vai perder muito sangue, né, por hemorragia, ele vai acabar indo a óbito. Porém, pessoal, se o sistema for ativado de uma forma muito intensa, né, ele pode sim estancar, ou seja, causar a formação de trombos, né, de coágulos, naquelas artérias e veias e vasos que foram rompidos, e o indivíduo acabar, lógico, perde alguma quantidade de sangue, mas depois ele acaba
podendo causar essa obstrução e ele não morrer, né? Se for socorrido, né, obviamente, por essa perca de sangue. Então, o corpo ainda consegue manter ele por um determinado tempo, tá? É claro que isso são fatores individuais, então dependendo do indivíduo ele pode ou não, tá? E claro, pessoal, o cara leva uma facada num vaso muito calibroso. Por exemplo, um indivíduo tem uma perfuração por arma branca em uma veia cava, por exemplo, inferior. O vaso é muito calibroso, a fluxo de sangue que passa é muito grande, então dificilmente o corpo vai conseguir inibir, ou seja, essa saída, ou seja, fazer um conserto em uma grande área lesionada, assim como uma artéria, que tem um fluxo sanguíneo muito mais pressórico, né? Por exemplo, uma artéria femoral. Se você amputar a coxa, né, essa artéria ela vai acabar, né, por ser um vaso bastante calibroso, dificilmente, se não tiver um meio, né, ou seja, uma assistência direta, o cara dificilmente ele vai conseguir formar um coágulo, né, para estancar aquela hemorragia ali, tá bom? Então, para que vocês entendam que essa situação não existe somente no sangue, tá? E isso é uma resposta, pessoal, inata, ok? O corpo ele já responde dessa forma para dificultar. Por exemplo, lembra da membrana celular? Se um micro-organismo entra dentro da célula, né? E essa célula, ela pode gelatinificar o interior, o citoplasma, para que esse micro-organismo tenha dificuldade para se locomover. Em vez de ele estar se locomovendo no meio líquido, ele vai ter que se locomover no meio sólido. E isso vai dificultar a movimentação desse micro-organismo e talvez dê tempo para que o corpo venha e destrua, né, aquele micro-organismo lá junto com aquela célula ou não, tá bom? Então, que vocês entendam essa questão aí, tá beleza? Vamos lá. Então, nessa imagem aqui, pessoal, eu queria representar para vocês esse sistema de regulação, tá? Esse sistema de regulação, como eu disse para vocês, é para evitar a coagulação excessiva, né? Ou seja, uma coagulação potencialmente lesiva, aquela que possa causar uma morte por consequência de formar um coágulo num local ou numa situação que o corpo não gostaria de ter, ok? Esse sistema de regulação ele é formado, pessoal, por fatores anticoagulantes, tá? Esses fatores anticoagulantes eles são aqueles capazes, tá, de inibir ou limitar, tá, as fases do processo de coagulação, tá? Ou ele também tem a capacidade de dissolver o trombo, ou seja, destruir, quebrar esse trombo, tá? Que nós chamamos, nesse caso, quando ele destrói o trombo, de um sistema fibrinótico, tá? Ou fibrinolítico, tá? Você vai quebrar o que nós chamamos de fibrina, tá? Que é a formação desse cara aqui, ó. Ok? Ok? Essa situação, pessoal, em que o corpo ele atua de forma a regular a fluidez do sangue, o sangue ele tem que ter uma fluidez. Ele não pode ser muito líquido, porque senão é fácil de você perdê-lo. Ele também não pode ser muito grosso, senão é fácil de você também formar trombos e coágulos, tá bom? Eu não sei se vocês já viram, pessoal, existe também algumas toxinas, algumas substâncias, por exemplo, algumas serpentes, né, algumas cobras, né, elas possuem toxinas, né, que fazem com que o sangue fique muito fino, ou seja, a fluidez do sangue fica muito líquido. E a pessoa, sem ter ferimento nenhum, começa a sangrar, por exemplo, pela gengiva, tá? Por regiões de mucosa. Então, quando o sangue está muito líquido, ele acaba passando pela parede do endotélio, né, por aqueles canais, e ele acaba, né, causando hemorragias espontâneas, tá? Ou seja, sem dano, sem lesão traumática, e sim por ação, como eu disse para vocês, por uma toxina, uma substância, né, química aí que ativa esse processo de diminuir a fluidez, tá ok? Nós vamos ter que ter um equilíbrio, tá, pessoal? Entre a atividade coagulante, né, e a atividade anticoagulante, tá? Se nós não tivermos um equilíbrio, pessoal, né, por exemplo, se nós aumentar a atividade coagulante e reduzir a anticoagulante, o que nós vamos ter? Nós vamos formar trombo, tá bom? Então, é assim que acontece para que vocês possam compreender aí, tá bom? Outra coisa que eu queria que vocês observassem de imediato aqui nessa imagem, pessoal, é essa questão aqui
da nomenclatura, tá? Então, esse termo, ó, fator 7, fator 9, fator 11, fator 9, fator 8, 10, né? Y, né? Fator 7, essas paradas todas aqui, pessoal, não representa a ordem. Não tem que ser primeiro, né, o 7, depois o 8, depois o 9, o 10, o 11 e o 12. Não, tá? Não tem essa sequência, tá? Por fator, tá? O que interessa vocês saberem aqui é que existe uma cascata, tá? De coagulação. Essa cascata, quando a gente fala cascata, o que a gente imagina? Que é uma sequência, né? Então uma coisa acontece para que a outra posteriormente aconteça essa e posteriormente, então nós vamos ter uma sequência entre essas condições. Esse termo, né, de fator, né, 7, 8 e 9, isso aqui, pessoal, ele não está representado a sequência, ele está representada o momento em que foi descoberto, tá? Então, o fator 12, ele foi descoberto depois do fator 11. Então, essas são as substâncias, tá, pessoal, que estão aqui. Então, para a gente não falar de qual proteína, qual enzima parará que está agindo, nós colocamos uma sequência de eventos que elas fazem. Então, fica aí o fator 12, tá? Então, esse fator 12 foi um fator que foi descoberto, né, a 12ª situação que participa desse processo de coagular, tá bom? Então, para que vocês consigam entender essa paradinha aqui, beleza? Então, pessoal, outra coisa que eu queria comentar com vocês, né, eu não falo nem explicar porque isso aqui não é fácil para ninguém e também para mim não é, mas eu acho que se eu falar de uma forma mais simples, vocês vão entender. Por que eu falo mais simples? Porque isso aqui é muito mais complexo do que se parece, pessoal, tá? Nós temos aí uma complexidade bem grande aqui de eventos que acontecem aqui durante esse momento, tá? Então, nós já entendemos que o fator, a ordem aqui é pela descoberta, tá? O que nós temos que entender? Que existe duas vias, tá? Primeiro ponto aqui. Essa via nós chamamos de via intrínseca e uma via chamada de via extrínseca, ok? Embora, pessoal, essas vias tenham essa nomenclatura, elas também podem ser chamadas de outra forma. Por exemplo, a via intrínseca, ela também pode ser chamada de via de ativação, né, de contato, tá? Essa via de ativação por contato e via intrínseca é a mesma coisa, tá? Então, quais os fatores que estão envolvidos aqui? Fator 12, 11, né? 9, 8, tá? Professor, eu preciso gravar isso aqui negativo, pessoal. Pelo menos para a minha disciplina, não. O que vocês precisam entender é que existem várias enzimas e proteínas que vão estar agindo nessa via intrínseca, ok? Ok? E a via extrínseca, pessoal, que é também chamada de via de lesão celular, ou também chamada de via, né, do fator tecidual, tá? Então, a via extrínseca, ou via de lesão celular, ou ainda de via de fator tecidual, tá? É a mesma coisa, ou seja, a via extrínseca, beleza? Então, a via extrínseca, quais são os fatores que estão agindo aqui, né? Fator 7, né? A tromboplastina tecidual, tá? Precisa gravar isso aqui? Não, pessoal, não precisa gravar isso aqui. E como eu disse, isso aqui são informações para que vocês tenham uma contextualização desses eventos que acontecem aqui, tá bom? Então esse é o meu objetivo, tá, pessoal? Que vocês consigam enxergar de forma macro, tá? Tanto essa via, que é essa via intrínseca, quanto essa via, que é a via extrínseca, vamos chamar elas dessa forma, que é mais fácil, né? As duas, elas vão incidir, né? Ou seja, vão convergir, em uma via comum, tá? Então, as duas vão convergir em uma via comum, tá? Independente se vai vir de forma interna ou de forma externa, né? Elas vão convergir nesse cara aqui, ó, que é chamado de protrombina, tá? Protrombina. Beleza? Então a protrombina vai ser o cara que vai unir as duas vias, ou seja, dependendo se começar na via intrínseca, vai ativar um fator, outro fator, outro fator, outro fator, outro fator, e aí vai ativar a protrombina, ok? Aí se for por via extrínseca, vai ativar um fator, outro fator, outro fator, outro fator, e ponto, né, vai ativar a protrombina, ok? Então,
percebam, pessoal, que a palavra trombina, ela tem trombo no meio, tá bom? Então, a trombina, ela tem um íon, né, de ação enzimática, né? Proteína, né, que vai agir aqui, e pró, vem o depois, tá? Então, pró, depois, ok? Então, depois de ativação, nós vamos ativar essa protrombina, beleza? O que acontece, pessoal? O que vocês precisam olhar com atenção aqui, tá? Que na via intrínseca, tá? Essa via intrínseca aqui, pessoal, é aquela via que ela vai se iniciar quando o indivíduo tiver um dano, uma lesão no tecido, tá? E quando você tem uma lesão nesse tecido, você vai expor o colágeno, tá? Professor, onde que tem colágeno? No tecido. Então, se você tem uma lesão no tecido, você expõe, você mostra esse colágeno, tá? E essa via, né, que é a via intrínseca, ela vai usar essas proteínas que estão presentes lá no plasma, ou seja, circulando ali na corrente sanguínea, tá? E essas proteínas, pessoal, presente no plasma, né, vai através do colágeno ativar a primeira enzima, tá? E essa enzima que vai ser ativada, né, inicialmente, tá, vai ser a enzima que faz parte do fator 12, tá, dessa cascata. Então, o que eu disse aqui? Que na via intrínseca, quando que ela vai ser ativada? Quando tiver lesão no tecido. E o que acontece quando você tem lesão no tecido? Você vai expor uma estrutura lá do tecido chamada de colágeno. E o que acontece quando você expõe o colágeno? O colágeno ele vai favorecer, ele vai ativar uma proteína, perdão, uma enzima. E qual que é essa enzima? Essa enzima que vai compor o fator 12, ok? Como a gente viu aqui, ó, né, a tromboplastina, mais o cálcio, mas não é só o cálcio, tá, pessoal? Existem outras coisas aí, né, que vão favorecer a formação disso aqui, tá? Mas o que interessa é que vocês saibam que eu vou ativar, ó, a protrombina, ok? Lembra que a protrombina, ela é uma via comum entre as duas, tá bom? Então, se eu tenho lesão tecidual, exponho o colágeno. Se eu exponho o colágeno ativa a enzima, tá? E essa enzima, né, está compondo o fator 12. Vamos para a via extrínseca. Essa via extrínseca, pessoal, ela vai ser ativada, ou seja, iniciada, quando você tiver um dano, ou seja, você tiver um dano nos tecidos, tá? Que vão expor o fator tecidual, tá? Essa via extrínseca, pessoal, ou via de lesão celular, ou, como eu disse para vocês, a via do fator tecidual, toda vez que você tiver, né, um tecido danificado, ele vai expor o fator tecidual, tá? Esse fator tecidual é o que nós vimos ali chamado de tromboplastina, tá? Tecidual, ou fator 3, tá? Esse fator 3 vai, né, como eu disse para vocês, ligar ali ao cálcio e outros fatores, vão ativar o principal fator aqui da via extrínseca, tá? Que é o fator, vou riscar aqui também, igual eu fiz com o outro, 7, tá ok? E aí nós vamos ter início a via, né, extrínseca, tá ok? Então, o que eu preciso olhar com mais cuidado aqui? Que a via intrínseca, ela vai iniciar através do fator 12, e a via extrínseca vai iniciar através do fator 7, tá ok? Vamos lá, estou com vontade de espirrar aqui, mas estou segurando. Ai. Vamos lá, pessoal. Então, continuando. Independente se for pela via intrínseca ou pela via extrínseca, tá? Nós vamos chegar na onde? Na protrombina. Tá? A protrombina vai fazer o que, pessoal? Ela vai ativar a trombina. Ok? A trombina vai fazer o que, pessoal? Vai ativar o fibrinogênio. E o fibrinogênio vai ativar a fibrina. Ok? Então, ao final, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Lesão do tecido, ativa a cascata, ok? Dependendo do tipo, se é traumático, se não é, se é interno, se é turbulência, se é lesão endotelial, dependendo, depois eu vou falar da tríade de Virchow, lesionou o tecido. Né? Tivemos uma lesão? Tivemos. Então, vamos ativar a protrombina, independente da via que foi ativada. Ativou a protrombina, o que ela vai fazer?
inicia a cascata, ativa a trombina, ok? A trombina, pessoal, que é uma enzima, ela vai fazer a conversão, né, do fibrinogênio, tá? Então ele vai converter o fibrinogênio em fibrina, tá ok? Então a trombina vai fazer esse papel, ok? E aí nós vamos formar a fibrina, e a fibrina ela vai formar como se fosse uma rede, tá? Essa redinha aqui que vocês estão visualizando nessa imagem, ó. E ela vai favorecer a aderência, né, de elementos figurados, como a plaqueta, né? E nós vamos ter o acúmulo aí de células vermelhas, né, glóbulos vermelhos também, e nós vamos formar o danado do trombo, né, ou do coágulo, como eu disse para vocês, ok? Essa ativação, pessoal, vai ser ajudada graças a alguns componentes, por exemplo, como a gente viu aqui, ó, o cálcio, né, vai favorecer a formação desse coágulo, né, fosfolipídios, né, de membrana, que são aqueles tipos de gordura que nós temos nas membranas, né, e outros fatores vão estar participando desse processo. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é um processo simples, tá? Isso aqui é um processo complexo, tá? Que nós chamamos de uma rede, né? Uma rede, né? Ou uma cascata de coagulação, tá? Ao final, a partir que nós formamos, ativamos a trombina, que faz a conversão, né? Do fibrinogênio, ativando ele em fibrina, nós vamos ter uma reação, né? Que vai resultar nesse tampão, tá? Esse tampão plaquetário, como a gente pode visualizar aqui, ó, tampando uma lesão, ó, tá vendo que aqui tivemos a lesão e começamos a perder sangue. Ó, teve uma lesão no tecido e nós vamos estar desencadeando, né, todo esse processo. Lesão endotelial, né? Ativa a tromboplastina, que com cálcio e outros fatores vai acontecer o quê? Ativa a protrombina, que é a via comum. Lembra que tem vários fatores que acontecem aqui no meio, que eu não descrevi. E aí, nós vamos ter a conversão da trombina em fibrina, convertendo o fibrinogênio em fibrina, que formou aqui, e a fibrina, que vai formar aquela rede, vai, né, fazer um emaranhado junto com a ação plaquetária, né, e também outros fatores aqui, como, por exemplo, os glóbulos vermelhos vão acabar formando o tampão e nós não vamos perder o sangue aí. Beleza, pessoal? Eu vou ter que pausar esse vídeo para poder continuar no outro, senão vai ficar muito tempo em um e pouco no outro, tá bom?